Tá quebrando todo mundo, meu amigo. A Casas Bahia acabou de pedir recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A dívida que ela levou para o juiz é de nada mais, nada menos que 17 bilhões de reais. O balanço foi sair ontem de madrugada, domingo, prejuízo de 10 bi e 100 milhões no último trimestre, em 3 meses somente. Na quinta e na sexta-feira da semana passada, a rede fechou quase 300 lojas de uma vez, desligou perto de 2.000 funcionários. E agora, hein? Será que é o fim de uma das maiores empresas do varejo do Brasil? Como é que fica aí se você comprou ações dessa empresa na Bolsa de Valores? E se você tem aquele carnezinho gostoso, será que agora dá para parar de pagar? Muito obrigado pela força do seu like. A gente tá se esforçando muito aqui, tá? Para fazer um canal cada dia melhor para você, cada dia mais útil para você. Mas para isso, claro, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, né? Saber o que você gosta, qual conteúdo faz mais sentido para sua vida nesse momento que você tá vivendo agora. Então faz o seguinte, ó, dá um pulinho no primeiro comentário, ajuda a gente respondendo uma pesquisa, ou seja, ajuda a gente a te ajudar, né, Bruno? É isso. Muito obrigado pela força. Então, meu amigo, o que tá acontecendo com as empresas no Brasil, hein? Muito triste. Agora as Casas Bahia na Valeta, empresa tradicionalíssima de 1952. Nossa Lá Senhora. da época do Mundial do Palmeiras, mais ou menos, né? Mas que agora tá pedindo ajuda para não quebrar. E quanta gente que é impactada, né? Tem um cara que comprou o sofá, pagou e ainda não recebeu. Tem quem comprou uma geladeira com garantia estendida e agora não faz ideia se aquilo vale alguma coisa ou não. Tem quem paga o carnê todo mês e ficou com aquela dúvida, será que eu paro? E tem o pequeno lojista que vende dentro do site das Casas Bahia, no Marketplace, e tem dinheiro para receber deles. Mas para mim o mais triste é isso aqui, Bruno. Perto de 2.000 famílias perderam o emprego em 2 dias. Caramba. Esse aí da tela é o Edson Silva, que é um cara que postou um vídeo se despedindo depois de 21 anos de casa. Nossa, É triste demais, né? É uma vida, né, cara? Uma vida. E tem o investidor, aquele cara que o zoião olhou lá a ação a centavos e pensou, não me diga mais nada. Tá baratinho, não pode cair mais. E é a Casas Bahia, e não vai quebrar, não vai quebrar. Será mesmo? Mas o que é a tal recuperação judicial, hein? A empresa vai lá, bate no juiz e fala assim, ó, tô devendo pra todo mundo. Só que se todo mundo me cobrar ao mesmo tempo, eu vou morrer hoje. Então me dá um tempo aí. Se eu fizer isso, dá certo também? Tem a lei do superendividamento, mas é outra esfera, né? Precisa ter super dinheiro também. Super dinheiro. O juiz aceita e aí 3 coisas acontecem, né? As cobranças param por um período e entra um administrador judicial para dar uma fiscalizada na parada. E a empresa tem que apresentar um plano dizendo como que vai pagar cada tipo de credor. Aí esse plano é votado e assim que o juiz aceita processar o pedido, começa a contar um prazo de 180 dias que ninguém pode executar a empresa. Como se fosse uma blindagem, né? Pode ser prorrogada mais uma vez e só uma. Agora, falência é outra coisa. Falência é que fecha a porta, vende o que sobrou e divide. Como o Brunão falou, vende as cadeiras até, né? É, lá tem bastante coisa pra vender, né? Não só as cadeiras, tem que vender a cadeira dos funcionários também, né? No caso aqui. Nossa. Mas com esses bilhões ele não vai adiantar nada, né, Bruno? Não vai, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E a recuperação judicial, então, é a tentativa de não chegar na falência. As lojas continuam abertas, o site continua vendendo. E olha, as Casas Bahia já tinha feito uma versão mais leve disso lá em 2024. Chama-se recuperação extrajudicial. Ah, a gente fez vídeo sobre isso aí, hein? Bem lembrado, eu acho, né? Não vou lembrar, não. Não, foi Jornal do Investidor, eu lembro então muito tá bem. aqui em cima aqui pra você ver depois. Então nessa extrajudicial ela vai lá, ela senta com o banco e com quem ela devia também, renegociou mais de 4 bi, esticou o prazo da dívida de 22 para 72 meses e ganhou uma carência para começar a pagar. Deu 2 anos de fôlego, a carência acabou justamente agora, só que o pedido de agora não é só da loja, entrou junto a Cenova, que toca o e-commerce, a Bartira, que é a fabricante de móveis do grupo, a Casas Bahia Tecnologia e as empresas de logística do grupo. Então, o grupo inteiro aqui fazendo parte do processo. Na recuperação extrajudicial de 2024, o foco estava principalmente na dívida financeira. Agora, na recuperação judicial, o universo de credores envolvidos é muito maior. E parabéns aos envolvidos, inclusive. Mas como chegamos nesse ponto, hein? Siga o dinheiro, follow the money, my friend. Não, siga o balanço da empresa. Tava tudo lá, meu amigo. A gente que não leu direito, né? Aliás, a gente não assume esse BO. Nunca comprei uma BHIA3, não. Nem eu varejo corro. Vamos falar disso já já. E essa história começa no estoque. Pensa numa fábrica grande que vende 1.000 geladeiras para um varejista. Só que digamos que ela vai pagar daqui a 120 dias. Você concorda que o fabricante pensa assim, né?
E se eu levar um tombo? Resolve como uma seguradora no meio, garantindo que a fábrica vai receber, haja o que hajar. E se a seguradora corta esse limite, a fábrica simplesmente não manda mais mercadoria. E por que essas seguradoras ficaram tão ariscas com varejistas brasileiros? Será que tem histórico de atleta aqui, Bruno? Eu acho que eu posso chutar um pouquinho. Tem um nome que chama Lojas Americanas? Eu diria que assim, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Ah, entendi. Desde o rombo lá das Americanas, elas passaram a olhar o setor inteiro ali com olhos bem abertos, viu? Aquele balanço maquiadinho. Então. No caso não é, né? Mas pra quem já tomou prejuízo lá naquela época, fala, peraí, deixa eu olhar esse negócio direito aqui. Pelo menos até o momento não tem nada de fraude aqui na história, né? Então esse susto aí acabou respingando em todas as outras varejistas. E o que aconteceu? O estoque das Casas Bahia caiu de 5,4 bilhões em março para 4,2 bilhões em junho. Sumiu mais de R$1 bilhão em produto em 3 meses. Em dias de estoque saiu de 95 dias para 75. E repara na bola de neve, ó. A prateleira sem produto, o cliente entra na loja, não acha o que queria e vai embora. A receita das lojas físicas caiu 3,5% entre abril e junho. E vendendo menos, entra menos dinheiro. Entrando menos dinheiro, a empresa estica o prazo para pagar o fornecedor. O prazo médio de pagamento saiu de 135 dias para 149 dias em um ano. O fornecedor esperando mais para receber fica com mais medo. A seguradora aperta mais ainda. Reparou como é uma bola de neve sem fim? E outra, tem o fabricante começou a vender direto, né? Você consegue comprar, por exemplo, Brastemp. Eu tive que comprar um fogão, você compra direto do site da Brastemp. Antes a vantagem dos outros da Casa Bahia era o prazo e o carnê, né? Exato. Só que hoje até o site da Brastemp você consegue pagar bem parcelado. Só que você não parcelou não, né? Não. Você lembra do Primo Rico lá? Você não pode parcelar nem que for um fogão e nem uma geladeira. Esquentar sua comida com fogo do butico. Tem que tirar do butico mesmo pra pagar. Você que é inscrito aqui, você não faz isso, né? Você tem o seu colchão financeiro que é pra isso, pelo amor de Deus. Na época eu usei o meu. É isso aí. Mas a empresa diz que o problema não é ela, o problema mora fora de casa. A culpa é do ambiente, como diz por aí o ditado, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Especificamente, juro alto, crédito restrito, custo financeiro subindo, consumidor apertado. Tem verdade nisso? Tem. A gente tava falando isso de manhã, né, Bruno? Selic em 14% ao ano, vender geladeira parcelada em 10 vezes com juros nesse patamar, meu amigo, é um negócio hercúleo mesmo, porque o custo de captação deles, que é um negócio financeiro, né? Eles pegam dinheiro, né, do mercado e para subsidiar esse juro parcelado aí. Tudo bem que o juro do carnezinho não é nada gostoso, mas ainda assim esse cara vai captar 120%, 150% do CDI, é uma pancada, cara. E tem inadimplência também. Tem. O preço da compra da geladeira, depois do final, que você já terminou de pagar, já não é mais o Exato, compra duas, né? Compra duas. De fato, o juro alto, ele quebra quem produz nesse país, só que ele tá alto por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada e sobra para o Banco Central segurar a inflação na marra. Um acelera enquanto o outro tá pisando no freio, né? Confia que vai dar certo sim, tá? Só para você comparar, a inflação em 12 meses está em 4,44%. O juro básico tá acima de 3 vezes isso. Isso nos números oficiais, né, Bruno? Porque se você paga muito mais quando você vai no mercado, é só uma sensação sua, segundo o Leitão, Miriam. Mas o juro alto é mesmo um freio de mão puxado na economia inteira. E quem vende parcelado vai sentir primeiro. Só que tem uma coisa que não fecha muito nessa explicação não, tá? Porque se fosse só isso, todo mundo estaria quebrado, concorda? Todos os concorrentes. Todo mundo vivendo nesse mesmo ambiente, nessa loucura chamada Brasil. De fato, tem gente indo pro mesmo caminho, Bruno. Sabe quem foi pra recuperação judicial também nesse fim de semana? Quem? A Marabras, preço menor, ninguém faz. Nossa senhora. Nem Então, sabia né? que existia ainda. Não lembra do Eu Zezé de lembro, Camargo eu cantando? lembro. Aquela música pesteou a cabeça da gente, Quando né? o Zezé de Camargo cantava. E pelo jeito não deu certo você se orgulhar de ter preço menor, não. Tem que ter margem, tem que ter lucro, né? Só que o Magazine Luiza, por exemplo, ele vive nesse mesmo Brasil, com a mesma Selic, vendendo para o mesmo consumidor apertado. Nesse mesmo segundo trimestre, o prejuízo do Magalu foi na casa de 72 milhões de reais. O da Casa Bahia foi de 10 bi. Então, meu amigo, 10 bilhões e 72 milhões não são o mesmo problema, não. Uma coisa muito errada aí. Exatamente. Olha que Magalu, né, lá o exemplo, fala, caramba, que empresa, né, pra gente investir. Vamos pegar outra aqui do varejo também, Lojas Renner. No último trimestre, no mesmo trimestre, lucro com L maiúsculo de 405 milhões de reais praticamente. Claro, são empresas diferentes, né? Uma tá vendendo vestido lá e a outra tá vendendo geladeira no carnê. A Renner tem um ticket mais baixo, o giro mais rápido, a margem é muito boa, mas em março desse ano já saía a notícia de que as Bahias House estava atrasando o pagamento de transportadora e fechando o centro de distribuição, com a empresa negando na época. Na conversa com o mercado em maio, 3 meses atrás,
a administração não falava em problema com o fornecedor. Mas agora o balanço está falando, vai reclamar com quem, né? Mas olha que em contabilidade nem tudo é o que parece, já dizia Dilma, né? Essa situação. Dos 10,1 bilhões, 9,1 são efeito contábil, não saiu dinheiro do caixa no trimestre não. Eu explico, ou pelo menos eu tento. Prejuízos fiscais e outras diferenças podem gerar um ativo fiscal diferido. Olha que bonito, hein? Expliquei pra caramba, né, mano? É como se fosse uma economia de imposto que a empresa pode aproveitar no futuro se, e somente se, voltar a ter lucro tributável. Ou seja, só que esse ativo aí, ele só pode continuar no balanço, né? Se houver uma perspectiva, uma expectativa razoável que ele vai ser aproveitado. Isso me chama... tem um cheirinho de aposta, não tem? Mas é a contabilidade da empresa, é assim mesmo. Tá bom. Quando a empresa olha para frente e conclui que boa parte daquele lucro pode não aparecer, ela precisa dar baixa nisso. Tipo, é como se tivesse um cupom de desconto que venceu na história e você já estava contando com desconto, entendeu? Foi isso, as Casas Bahia pagou 5,7 bilhões de crédito de imposto, quase 1 bilhão de ágio, 1,8 bilhão de contingência de contrato e uns 700 milhões ligados à reestruturação. É um prejuízo que tá lá na planilha, mas a empresa continua faturando e faturando alto. Ó, dá para ver aqui no Investidor 10, lucro bruto positivo de mais de 2 bi no trimestre. Mas com esses ajustes aí, não tem o que fazer, né? O líquido virou 10 bi negativo. Então por que a coisa é grave assim mesmo? Por causa de dois detalhes que são nada pequeno de nós dois não, tá? O primeiro, o patrimônio líquido ficou negativo em 8 bilhões e 270 milhões. Ou seja, tem mais passivos do que ativos. Porcamente falando é assim, ó, se a empresa fosse vender tudo, ó, fecha a conta, comprar de porteira fechada, sabe? Certo. E se ela pagasse todo mundo, ainda ia faltar 8 bilhões de reais, beleza, basicamente. O segundo, as dívidas que vencem em até um ano superaram o que ela tem disponível ou tem para receber em até um ano em 7 bilhões e 840 milhões. Isso que dá para a gente ver aqui na tela da diferença do ativo circulante para o passivo circulante. É um indicador conhecido como capital de giro líquido, meu amigo. Então, ou seja, em um ano tem muito mais conta para pagar do que para receber. Agora, o que interessa para você na prática, né? A lei de recuperação diz que entram na recuperação judicial os créditos que já existiam na data do pedido, ou seja, vamos supor que você comprou lá, você pagou e ainda não recebeu antes do dia 16 de agosto. Você virou um credor da empresa. É o perigo, ó. Entrou na fila e recebe conforme o plano que ainda vai ser negociado e votado. Isso pode demorar bastante, mas na minha opinião, isso aí não deve ser impactado, mas é um chute meu, tá? Porque pensa bem, se começar a enroscar a entrega, começar a não entregar as coisas da vida da loja, como é que vai ter um plano para conseguir pagar a galera se ninguém tá conseguindo comprar? Não, ninguém vai nem querer comprar. Nem querer comprar. Então acho que se fizerem isso é caixa, caixão mesmo. Aí perdeu a confiança, acabou. Ninguém compra lá de novo, né? Agora, se você comprou depois do pedido, você tá em outra situação. Esse crédito não entra no plano, a empresa tem que entregar normalmente e se não entregar dá para cobrar direto sem ficar preso lá dentro do processo. E entrar na fila não é só questão de esperar não, vamos ver o que aconteceu no passado? Ó. O plano geralmente vai tratar o credor grande e o credor pequeno de um jeito completamente diferente, tá? Banco e detentor de dívida, essas debêntures, por exemplo, aquelas as empresas emitem e você pode investir, a galera fica doidona, opa, beleza, 200% do CDI. Já viu, né, onde que tá? Lá no caso das Americanas, elas levaram um desconto de 80% com o pagamento do restante lá para 2043. Olha só, quem tinha até 12 mil reais a receber, que é a faixa de quase todo consumidor, recebeu tudo sem nenhum desconto. Só que olha como não tem receita pronta. Lá na 123 milhas, lembra dessa, mano? Lembra. Onde o consumidor era a maior parte da fila, o tratamento foi bem mais duro. A diferença é que a 123 milhas parou de entregar e a Americanas não. Então cada plano é um plano, mas dá para entender certinho ali o tamanho da giromba, que é você virar credor de uma empresa lascada. Por isso que é um juiz que decide. Exatamente. E principalmente considerando a proporcionalidade, né, cara? Aquela família que tá precisando do fogão lá que você colocou, né? Uma família mais simples, né? Não é justo colocar no mesmo bolo ali, falar, vou pagar o bancão antes de entregar essa geladeira ou esse fogão. Não tem sentido, né? De qualquer forma, o Código de Defesa do Consumidor continua valendo do mesmo jeito. Atraso relevante te dá direito de desistir e pedir o dinheiro de volta. O que muda é o quanto é fácil arrancar dinheiro de uma empresa que está em recuperação judicial. Então, na prática, guarda tudo aí, nota fiscal, número de pedido, comprovante de pagamento, dá um print da entrega, da data prometida de entrega. E se você tem entrega marcada para daqui a 40 dias, acompanha de perto, tá? Compra com um prazo bem mais curto ali, é bem menos dor de cabeça nesse momento. E se o valor for alto, guarda tudo aí do seu lado. Se você tem vale troca, cartão presente ou crédito de devolução parado lá, eu usaria isso muito rápido, que talvez seja a coisa mais frágil da lista toda aqui.
E agora a pergunta que eu já sei que vai aparecer aqui nos comentários, mas William, a empresa está em recuperação, eu paro de pagar o carnê? Não, meu amigo, não para, não para, não para, não. A recuperação é da empresa, né? A sua dívida continua existindo exatamente igual. Se você parar de pagar, quem vai pro Serasa é você, meu amigo. Aliás, o crediário é justamente um dos ativos que a companhia mais vai querer preservar. Pode ter certeza que eles vão te cobrar, meu amigo. Só que a garantia estendida é outra história e eu preciso ser honesto aqui com você que eu não sei, tá? Na maior parte das vezes, a garantia estendida é um seguro vendido por uma loja, mas foi emitido por uma seguradora num contrato separado. Se for esse o caso, o seguro segue de pé mesmo com a loja em dificuldade, só que tem a versão que é da própria varejista. Então pega aí a sua apólice, dá uma olhada aí no nome da seguradora, no número do certificado, se tiver o nome da seguradora ali, beleza, você está numa situação bem mais confortável. E cuidado aí com a galera te ligando, oferecendo um acordo relâmpago de quitação também, que com desconto absurdo, porque momento de crise de empresa grande é a temporada de caça dos golpistas. Confere sempre lá pelo canal oficial. Bom, agora a parte que dói para quem tem ações dessa empresa. Se você comprou uma empresa do setor de varejo na bolsa, que eu carinhosamente chamo de varejeiras, eu tenho certeza que você não é inscrito aqui no nosso canal. Não é, não. Mas não vou te julgar também, de repente você está chegando agora. Seja muito bem-vindo para estar com a gente por aqui e não fazer mais nenhuma besteira com o seu dinheiro. Liga o sininho. Liga o sininho, boa. Se você se perguntou o porquê que eu não gosto e não recomendo esse tipo de ação, eu acho que esse vídeo aqui é autoexplicativo, né? Mas vamos lá. Como diz o poeta, o óbvio precisa ser dito, né? Mas sempre tem aquele comentário também. Não, ganhei muito dinheiro com Magalu. É, total, cara, total. Não, ele comprou lá embaixo e vendeu lá em cima. É impressionante. Mano. Quero ver repetir, né, mano? Mesmo se for, o cara repete, quero ver repetir. Faz de novo. Faz de novo. É igual o mágico, só funciona uma vez. Então as varejistas são empresas que dependem muito de crédito num país com juros lá no talo e as margens são bem baixinhas. Mas voltemos aqui, ó. Na recuperação judicial tem uma fila. Crédito trabalhista, depois quem tem garantia, depois fornecedor e banco sem garantia. E o jeito clássico da empresa sair do buraco é converter a dívida em ação, ou seja, quem tem alguma coisa a receber da empresa, em vez de ver a cor do din-din, fica com um pedacinho da empresa. E para a empresa é um respiro, né? Some uma dívida do balanço. E para você que já era sócio, vai ver gente nova entrando aí, dividindo o mesmo bolo e o seu pedaço encolhendo. E veja você, ó, acionista não tá na fila do credor. Por quê, Bruno? Por quê? Porque se você comprou BH e A3, a empresa não está te devendo absolutamente nada. O acionista é dono da empresa, lembra? Para o bem e para o mal, no caso. O dono só vai receber se e somente se sobrar dinheiro depois que todo mundo recebeu e o patrimônio líquido negativo de 8 bi já responde aqui se vai sobrar alguma coisa ou não. Olha o que aconteceu no caso das Americanas novamente, né? No plano de recuperação deles, os minoritários saíram de quase 70% da empresa para algo perto de 3%. Se você tivesse investido R$1.000 nela há 5 anos atrás, hoje você teria a bagatela de 95 centavos. Dureza, meu amigo. A empresa sobreviveu, meio Walking Dead, a gente poderia dizer, né, mano? Mas tá lá. O acionista é que se lascou mesmo. E as Casas Bahia já ensaiaram esse filme. Quando a Mapa Capital converteu o debênture em ação no ano passado, os minoritários que tinham 100% da companhia foram parar em 14,5%. Então, quando você olha BH e A3 a 45 centavos, que foi o que estava hoje de manhã, e você pensa, tá barato? Lembra da conta. 670 milhões é o que a empresa vale contra 17 bilhões de dívida. O que você acha? O barato de nada, né? Então, exatamente. Bom, mas o que podemos aprender com o capítulo de hoje, já diria o filósofo He-Man. Vamos lá. Tudo que estourou nesse domingo já dava para enxergar, meu amigo. O balanço de qualquer empresa da Bolsa é público, tem na CVM, tem no Investidor 10, você abre no celular aí no seu sofá. Várias coisas já tinha dado o alarme antes, desde 2022 aqui no gráfico. Dá para você ver que lucro que é bom, mesmo grosso, sabe? Aconteceu em poucos trimestres desde 2022. E quando veio, não foi o grosso, foi o fininho, na verdade, mano. Lá ele, né? Um trimestre ruim acontece com qualquer negócio, mas vários seguidos, aí a sua fé que está maior do que qualquer coisa, né? Ou a sua aposta, que é pior ainda. A segunda é o capital de giro que a gente falou. Pega o que vence em até um ano e compara com o que ela tem para pagar em até um ano, aí você já vê a diferença. Se o que vence é muito maior, ela vai só sobreviver rolando dívida. E aqui a diferença passou de 7,8 bilhões. Por isso que eu arrisco dizer que se tem alguém pego desprevenido nessa história, meu amigo dinheirudo, se alguém tinha muito dinheiro aportado em Casas Bahia, por falta de aviso não foi, eu diria, né? O que você acha, né? É muito triste que a gente tá passando agora, empresa tradicional desse jeito aí, quebrar no Brasil, né? Os empregos indo embora. Aliás, essa onda aí de empresas quebrando aqui no Brasil é exatamente o que eu falei nesse vídeo aqui do lado. Vem assistir porque ele complementa bem o que a gente tá conversando hoje por aqui.